de voltar para a borracharia. Começa hoje a volta dos Mineiros no Brasileirão. Hoje é o jogo do Atlético, amanhã é o jogo do Cruzeiro. E eu até queria fazer um pré-jogo, mas eu acho difícil. Na verdade, eu acho que eu não consigo render 10 minutos de um pré-jogo só. Então, sempre que eu gosto de fazer no pós-vídeo, depois do jogo, as expectativas que se tem para a próxima partida, igual eu venho fazendo na Série B, eu prefiro assim, vou manter, mas um pré-jogo que eu queria trazer é a preparação dos times mineiros que vão voltar, né, agora. E o que acontece assim de mais importante na pausa da Copa. Começando pelo que joga primeiro, que é o Atlético, às 7 horas. O Atlético ele só teve a vinda do Léo Duarte. Isso gerou até um reboliço com muitos torcedores que eu vi. Eu até parei um pouco de ver as coisas, eu foquei mais na Copa, porque estava tendo só muita especulação, eu estava achando chato de acompanhar isso. Mas só ver o Léo Duarte e o próprio. Eu não sei se foi o Paulo Brax que falou, ou o segundo que eu sempre esqueço o nome do Atlético, que eles querem contratar mais, acho que um ou dois jogadores, mas só o Duarte será o defensor. Que ele vem só para substituir a saída do Alonso. O Isaac também saiu. O Alonso saiu para jogar nos Estados Unidos no Atlanta United. O Isaac vai jogar no time do Cristiano Ronaldo, que é o Nacional da Ilha da Madeira. Que é um time que sempre contrata muito, que eu vejo que ele sempre contrata muito jogador jovem. É ele, o Moreirense, o Famalicão, tem também o Portimonense. São times que eu vejo sempre uma hora ou outra contratando um jogador jovem brasileiro. Mas fica isso, né? Que até agora a Atlético só trouxe um jogador. Tá tentando, igual teve a novela do Fred, que foi uma novela chata, que não resultou em nada. Perdão. Então, assim, fica muito o que vai acontecer, sabe? Vamos ir vendo se vai vir algum outro ou não. Ficou a novela Scarpa, do Scarpa sair. O Hulk, tecnicamente, ele saiu na pausa da Copa, que foi quando o contrato dele encerrou, que ele ia ser pro Fluminense, mas já tinha saído. E nessas questões teve treinamentos, os jogadores da Copa só tiraram 10 dias de férias, mas pelos preparativos, né, o Atlético também não teve grandes coisas assim, foram mais burburinhos por conta do Fred, que não vai vir, ele decidiu ficar no Fenerbahçe mais um tempo. Acho que quando vir vai ser bem complicada a negociação, porque ele ganha muito, eu acho que não vai querer parar de ganhar muito. Vou só consertar aqui que eu tô achando muito desalinhado aqui. Mas em amistosos, diferente do rival que eu vou comentar daqui a pouco, o Atlético só fez amistosos no próprio CT, lá em Vespasiano, e ganhou do time sub-20 de 3-1, que eu vi até gente puta falando que estava perdendo, de 1-0, mas conseguiu virar, e do Betim também por 3-1. O Atlético foi, eu diria, bem neutro, eu até diria que o Atlético ficou muito escondido, né? Eu também não acompanhei tanto, eu estava mais focado na Copa, mas você via na Copa e no time da Série B, mas você via pouquíssimas coisas do Atlético, sabe? O Atlético ficou bem escondidinho. Já o Cruzeiro teve um burburinho maior e em questão de mercado, enquanto o Atlético teve a saída do Alonso e do Izep, que eu acho que não faz tanta diferença, o Alonso estava mal, o Izep quase não estava jogando, igual Igor Gomes ainda está no elenco e é ruim porque não joga, o Gustavo Scarpa não joga, então ficar é ruim. Eu até esqueci de falar, nossa, tem outro jogador que igual, acho que o Júnior Santos ele pode voltar, que o Botafogo tá meio nesse fica ou não fica. Perdão. Que no caso o Botafogo queria que o Júnior Santos voltasse antes do fim do contrato, mas o Atlético permaneceu lá. Então assim, o Atlético trouxe uma reposição boa, que estava vindo lesionado e está em tratamento, mas acho que deve jogar nessa volta do Brasileirão. Mas assim, você trazer um jogador precisando de muitas peças é ruim, tá? Igual eu acho que o Atlético ainda precisa de um centroavantezinho melhor, porque
Não é Preciado, não. Me fugiu o nome do centroavante da Atlético agora, que é recente. Mas ele é bom só pra bola aérea, então acho que você tem ou um segundo atacante fazendo a função de falso 9, ou um centroavante mesmo mais finalizador seria bom. E um volante também. Mas o Atlético não está olhando muito isso. Então, né, vamos ver como vai ser o decorrer da tempo do recente da janela de transferência para ver se vem ou não. Mas se não vir ficar só esse elenco, eu acho muito preocupante na questão de título. Eu acho que a Sul-Americana é muito acessível ao Atlético. A Copa do Brasil também, acho que o único time perigoso é só o Palmeiras. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, porque eu não coloco o Cruzeiro tão como perigoso só o Palmeiras. Tanto que eu acho que o Palmeiras é sim o grande favorito a ganhar a Copa do Brasil. Mas eu acho que o Atlético poderia tentar levar essa Sul-Americana, mas com o elenco que tem, é complicado, porque é muito jogador que não faz o papel tático que o Domingos pede. Então, você, por exemplo, igual, eu estou comparando muito que é recente, mas igual na seleção, você tinha um Ryan Martinelli indo e voltando, marcando, aí você tem um Vinícius que ficava com um falso 9 que não marcava, que era para ser, vamos dizer, o 10 da seleção, só que você deixa o Vinícius e o Wendel aqui na ponta, dois caras que não voltam para marcar, e o Neymar de centroavante, ou seja, os três não fazem a função tática que o Ancelotti queria, que era voltar para marcar. E nisso que o Brasil acabou sendo derrotado. Mas a mesma coisa acontece muito com o time do Atlético, ele não tem jogadores igual você, o famoso 6 por meia dúzia. É como você trocar 6 por 8, igual, eu quero presunto, aí você ganhasse mussarela. Esse é o elenco do Atlético, tanto que eu acho que é até muito por isso que o Atlético tem muita dificuldade em muitos dos jogos que teve, porque tem muitos jogadores que igual, são dois meias, mas são meias opostos, não são caras que têm um estilo parecido, ou por exemplo, igual o Bernard, ele não tem velocidade, mas ele tem um passo longo. Aí o Scarpa não tem velocidade também, mas tem um passo curto melhor. É tipo, pessoas muito opostas, o que faz com que o elenco do Atlético fique sempre nas substituições muito rachadas. Já, agora comentando do Cruzeiro, porque o Atlético também teve pouca coisa, e vamos ver hoje no jogo se o time consegue jogar bem. E a expectativa que eu espero ter sobre o Atlético é que ele seja um clube mais regular, tanto na forma de jogar, não seja tipo joga um jogo bem e três mal, mas também no quesito resultados. Igual eu consegui, por exemplo, ganhou duas e perdeu uma, igual ficou 4 jogos sem perder, 5 jogos sem perder, colocando com empates, aí perdeu uma, sabe? Evitar perder muito, mas sempre estar pontuando, porque o Atlético ele é muito inconstante nisso. E eu espero que essa pausa da Copa ajude ao time perder essa inconstância. Já o Cruzeiro, ele teve um burburinho maior e comparado com o seu rival, a janela do Cruzeiro eu achei melhor. Eu vou explicar, tá? Mas primeiro, o Cruzeiro trouxe o Gabriel Rojas, Gabriel Peck e o Léo Aragão. O Léo Aragão pertencia ao Cruzeiro, estava jogando até bem no Avaí, estava sendo elogiado pela torcida em alguns jogos, só que o Cruzeiro pediu a volta dele, rescindiu o empréstimo dele. Gabriel Peck veio do Los Angeles Galaxy, estava Cruzeiro e Bahia brigando por ele, o Bahia até lançou uma oferta maior, só que o Cruzeiro manteve a dele e nisso o Peck veio. Eu acho que até o Peck veio porque o Cruzeiro, querendo ou não, tá na Libertadores, tá num momento ruim, mas o Cruzeiro tem um potencial de brigar para tentar pegar uma vaga na Sula ou até uma pré-Libertadores, igual pode brigar pelo título da Copa do Brasil, mas eu acho que ainda tem que esperar um pouco para ver se vai competir ou não. Então, assim, a projeção no Cruzeiro é muito maior do que a no Bahia, porque a do Bahia você tem aquilo, se você jogar bem, você pode ir pro Manchester City. Mas, ao mesmo tempo, se você vai pro City, você já pode ir pro Girona, você pode ir pro Steak Troia, você pode ir pro Bolívar, qual que é o outro? Tem um outro time, igual o Montevideo Toque, você tem também um time, acho que é na Índia, no Japão. Então, assim, você tá no grupo City, não é que você vai jogar pelo City necessariamente. O Vitor Reis pertence ao Manchester City, foi emprestado aos Girona. Então, assim, o caminho
pro Bahia, no Bahia, é mais de você, sei lá, ficar sendo um mochileiro europeu do que às vezes você jogar bem no Cruzeiro, que você pode às vezes abrir até um mercado para ir para um Palmeiras, ir para um Flamengo, sabe? Então assim, acho que a vinda dele para o Cruzeiro por um valor menor foi muito nessa estratégia. Acho que ele vai ajudar muito, principalmente porque saiu um jogador importante, então acho que ele deve vir para substituir ele. Não sei se essa substituição vai ser boa no sentido tático. Acho que no sentido mais claro do futebol de beleza e tudo, vai ser, mas acho que no tático pode ficar a desejar. A mesma coisa o Rojas. O Rojas, eu vi o jogo do Defensor, mas o do Grêmio eu desinteressei, acho que no dia ainda não, no dia estava um domingo livre, mas eu não quis ver. Até porque eu não ia fazer vídeo, tudo. Era amistoso, o cara é meio. Mas do Defensor que eu vi, o Rojas, ele realmente dá muita profundidade, mas o Gabriel Rojas, ele me lembra muito como era com o William, sabe? Que vai precisar alguém para fazer a cobertura dele. E por que eu falo que a questão do PEC também preocupa? Porque você ter dois caras muito ofensivos e não ter ninguém para ter caras que são muito ofensivos, e você precisa ter pessoas para recompor. E eu não sei se o Cruzeiro vai ter essa versatilidade, às vezes do Gerson voltar para recompor, ou às vezes o Romero ficar para recompor para o Rojas ir mais ao fundo, ou o Peck ir mais ao fundo. Porque, querendo ou não, o Cruzeiro teve duas saídas que financeiramente foi bom, mas quesito tático, acho que o Cruzeiro vai ter que aprender a jogar. Por isso que eu até falei na parte do Atlético, eu não coloco o Cruzeiro como favorito à Copa do Brasil, porque vai precisar ver essa nova adaptação ao elenco. Porque o Kaique foi emprestado ao Como com opção de compra, praticamente vai comprar, o Como deve comprar ele, né? E o Christian foi vendido ao Krasnodar. E o Christian, ele era aquele cara bem nota 7, mas uma nota 7 que hoje pro futebol é bom. É bom você ter um cara que ele consegue estar tanto no meio no ataque, mas fazendo bem o básico, do que você ter um especialista, sabe? Então, e como o Cruzeiro ficou muito tempo com o Christian, sendo esse cara, eu acho que o Cruzeiro vai sentir um pouco, ainda mais que o Peck para rival ele não é tão bom. O Peck é um cara muito mais ofensivo. O Gabriel Rojas, eu não tinha tanto essa noção dele, mas ele também é um volante muito ofensivo e ele é do lado do Caio, que era para ser o volante mais equilibrado. Então, assim, vai ser interessante ver essa nova adaptação que o Cruzeiro terá que fazer ao seu elenco. O Léo Aragão está mais só para preencher elenco, não deve jogar. Se jogar no máximo um jogo. Perdão. E no Havaí ele estava bem. O Havaí, mesmo brigando para não cair, ele não era tão criticado. Então dá para, às vezes, não ficar tão pé atrás. Talvez ele seja melhor, pelo menos, que o Cunha. Saídas. Já falei, Kaique foi pro Como, o Cristo foi pro Krasnodar. Acho que são as saídas mais sentidas do Cruzeiro. O Calvin Prazo oficializou a ida dele pro Borussia. Ele faz aniversário em agosto, mas ele já foi para poder ficar, adaptar e tudo nesse período de férias. Ele só vai estrear mesmo depois de 12 de agosto. E o Cauã indo para lá, o Cruzeiro, querendo ou não, ele vai sentir um pouco, porque querendo ou não, agora quase não tem um reserva para o Kaique, vai precisar formar um garoto. E o Janderson foi pro Moreirense, igual eu falei, acho que é Portimonense, Moreirense, Famalicão e o Nacional da Ilha da Madeira são os times que eu mais vejo que sempre estão contratando brasileiro, dos pequenos lá de Portugal. Sempre o está trazendo algum brasileiro jovem vai para lá, algum cara meio ruim. O Boa Vista, tinha uma época que ele também era um pouco assim, até se afundar em crise. E por empréstimo, o Bruno Alves foi pro Norwich. Esse Janderson ele é novo, tá? Não confundo com o Wanderson. Mas o Bruno Alves foi pro Norwich, o Wallace foi pro Vitória, o Japa pro Mirassol e o Matheus Cunha pro Inter. Desses, eu acho que o Japa é o que mais pode ter chances de jogar e se recuperar, porque o Mirassol tá na Libertadores vivo, ele tá, como posso dizer, brigando para não cair. Então, assim, acho que o Japa ele pode ter sim, uma probabilidade maior de jogar, de ter números e às vezes melhorar. O Mirassol também não é, nossa, a escola do futebol,
mas acho que ele jogar lá pode dar ele pelo menos um pouco mais de experiência, de maturidade em tomadas de decisões, que é algo que o Japa sempre errou muito. O Wallace, eu acho que pode dar um pouco de moral e ritmo para ele. Não que o Vitória eu acho que vai melhorar o futebol dele, mas ele pelo menos pegar um ritmozinho, a cadência. Não acho que ele deve voltar pro Cruzeiro, assim. Acho que ele no Vitória é mais um indício de que para ver, igual joga bem aí, pra gente liberar você para algum lugar. E o Bruno Alves acho que é muito como o do Kaique, ele deve ser contratado pelo Norwich, vai jogar seus jogos e no final acho que deve ser contratado. O Cruzeiro ele fez 4 amistosos com 3 vitórias e uma derrota. O Cruzeiro pegou o Defensor do Uruguai, ganhou de 2-0, esse eu vi, o Cruzeiro dominou bastante. Perdeu para o Grêmio de 3-1. Eu vi que o Cruzeiro pôs a zaga titular e a zaga estava bem perdida. E eu acho que isso fica até um adendo, porque eu vi muita gente criticando o Fabrício Bruno. Eu acho que desde aquele jogo, acho que o ano do Fabrício Bruno não é um ano bom, tá? Mas eu acho bom esperar a temporada acabar, né? Porque às vezes pode ter uma virada e tudo, mas eu acredito muito que o Cruzeiro precisará já olhar um outro zagueiro. Talvez o Bruno Alves ir pro Norwich e não contratar pode ser uma boa. O Cruzeiro estava até olhando já um zagueiro, que era o Igor Júlio, mas acho que o Everton estava de olho nele. Não, era o Schalke que subiu. Estava de olho nele, ele esfriou as negociações. Mas eu acho até bom ele não ter vindo, porque tem muito problema de lesão, então às vezes podemos ter um Dedé 2.0 no Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro, para a próxima temporada, já vai olhar o zagueiro. E antes porque você fala, você fala que eu vou só terminar de falar, porque pode ter essa crítica, mas o Cruzeiro, você falou que teve uma janela melhor do que a do Atlético, eu vou finalizar após falar dos amistosos. O Cruzeiro goleou São Caetano de 9-0 e o Ipatinga de 8-1. Vi até Cruzeirense brincando puto porque tomou um gol do Ipatinga que foi rebaixado no módulo 2 pro Campeonato Mineiro da segunda divisão. É confuso os nomes do Campeonato Mineiro, mas ele caiu para a Série C do estadual, o Ipatinga. E, cara, por que a janela do Cruzeiro é melhor do que a do Atlético? O Cruzeiro, tirando o Christian e o Kaique, que eram titulares, ele conseguiu tirar uma barca muito grande dos reservas. Igual tirou o Cunha, que veio para se titular e não virou, tirou o Japa, que queria dar toque, mas não vinha tendo chance, tirou o Wallace, que tem um salário alto e não vinha jogando. O Bruno Alves, ele sai para pegar uma experiência. Conseguiu vender o Camão Prates, mesmo reserva, vendeu para um time europeu que pode ter um rendimento maior, vendeu barato para render mais no futuro. Esse Janderson, que é zagueiro, também saiu com o Moreirense, que não sei se vai render tanto, mas pode, querendo não, se ele virar um mochileiro, você contrata toda hora para um time render uma graninha para o Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro, ele conseguiu limpar muito o jogador. O Gabigol, querendo ou não, eu vi notícias que o Santos pode sim tentar contratar o Gabigol no fim do ano. Vai depender muito se o Neymar vai sair ou não, porque se o Neymar sair, as chances de contratar o Gabigol é maior, porque o gasto que se tinha com o Neymar, meio que vai dar para comprar o Gabigol. O Lothar está em negociação para ir para o Racing. Então, assim, o Cruzeiro está tirando tá conseguindo tirar alguns pregos tortos. E, querendo ou não, o Cruzeiro trouxe 2 caras mais ofensivos, que vai dar mais ofensividade ao clube, o que é algo bom. Só que, mesmo a janela sendo pequena, muito Cruzeiro esperando mais, eu acho bom você não, sei lá, fazer igual o Cruzeiro fez quando o Pedrinho chegou, que foi trazer uma barca, sabe? Querendo ou não, você trazer uma barca, o time é como se praticamente tivesse um clube de janeiro no meio do ano. Então, assim, acredito que no fim do ano o Cruzeiro já deve sim começar a dar uma olhada em um zagueiro, talvez um outro volante para fazer o do Roa, se não surgir ninguém da base, bom, sim, sabe? Talvez um cara para substituir o Lucas Silva e o Romero. O Romero tá bem, tá? Mas eu falo assim, um cara para ser o futuro do Romero. Às vezes um centroavante para assumir o lugar do Caio Jorge, porque o Chico da Costa ainda está no time, não sai. Então, assim, o Cruzeiro, eu acho que na virada de chave, né, de dezembro para janeiro, vai começar assim a ter uma demissão em massa e também uma contratação em massa, porque aí você vai ter um Mineiro para testar e alguns jogos brasileiros e tudo. Acredito que vai sim ser, a partir desse momento que a torcida sim pode cobrar, se não vir muitas peças, mas
por momento não. E essa cobrança menor no Cruzeiro, acho que é por conta disso, que o Cruzeiro conseguiu tirar uma barca reserva muito grande, diminuir a folha, trouxe 2 jogadores ofensivos bons, e então a projeção de grandes jogadores vir, grande jogador assim eu falo no sentido quantidade mesmo, muitos jogadores, em dezembro e janeiro. O do Atlético só fica ruim porque ele vendeu um que já estava para vender, vendeu um garoto que praticamente nem jogava, e muito jogador que não deve ser aproveitado pelo Domingos está no time, o que preocupa se o time vai continuar quebrado ou não, quebrado no sentido tático, não no financeiro, tá bom? Mas no mais é isso, hoje à noite vídeo do pós-jogo do Atlético, espero que não repita como está fazendo o Atlético, que eu possa iniciar o vídeo mostrando os gols da partida, mas no mais é isso, nos vemos hoje à noite e até! E se você, e para você cruzeirense, amanhã pós-jogo do Cruzeiro.